E eu quero usar um texto que é onde eu vou colocar 4 pontos, 4 aspectos que nós fomos edificados neste lugar. E eu vou misturar um pouco, talvez, com uma historinha ou outra da nossa vida, do nosso tempo aqui. Não tem como compartilhar tudo, né? O tempo é exíguo, o tempo é escasso. Abra comigo, se você quiser acompanhar aí no telão, ou abra a sua Bíblia em Efésios 5:18. Tem um professor aí de curso de teologia que diz que quem prega em Efésios é meio insano, né? Não tem assim, tem que tomar um pouco de cuidado para andar nesse terreno, porque o texto é muito profundo. Mas vou me arriscar um pouco aqui, vou ser um pouco ousado. Efésios 5, capítulo 5, verso 18, o texto diz assim: "E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo." O 21, sujeitem-se uns aos outros, no temor de Cristo. A primeira coisa que eu aprendi ao pôr os pés neste lugar, neste ambiente, nesta igreja, fisicamente, como eu falei, não era aqui, é que a palavra de Deus é algo importantíssimo. A palavra de Deus é uma matéria-prima. Ela não é simplesmente algo que foi escrito. Eu não estou dizendo apenas o livro, aquele livro físico. Nós começamos a ter uma compreensão mais profunda, com mais assertividade da importância que a palavra tem. A palavra é a matéria-prima que Deus usou para construir tudo que sabemos, tudo que vemos, tudo que tocamos. E esta palavra, Ele, em todo o seu amor, no seu infinito amor, na sua grandeza, Ele nos delegou ela. Ele entregou ela nas nossas mãos. E você, com certeza, durante muitas vezes, durante muitos domingos, durante muitas celebrações, você começou um tempo aqui de ministração, de ouvir a palavra, dizendo assim: "Em meus lábios há poder de vida e de morte." Você ouviu isso muitas vezes, e eu tenho certeza que você repetiu isso muitas vezes. Que você possa compreender que o poder dessa palavra é transformador de tal ponto, de tal forma, que muda não somente a sua vida, mas muda o seu redor. Nós aprendemos, 26 anos atrás, eu aprendi, olha, a palavra tem poder. A palavra pode mudar as circunstâncias. A palavra diz quem você é, e não a circunstância determina quem você é. Mais uma vez você foi ensinado dessa forma. Agora o texto de Efésios, Paulo, quando ele diz assim: "Enchei-vos do Espírito", ele está usando uma forma, uma maneira imperativa de olhar para a igreja de Éfeso e dizer: vocês precisam ser cheios. Paulo não estava dando uma sugestão, não estava dando uma opção. Paulo estava dizendo: seja cheio. E você tem ouvido aqui ao longo de muitos anos, e ontem nós ouvimos novamente, o que enche as nossas, aonde está o cerne da solução das nossas vidas, não é em repararmos aquilo que estava caído, mas em recebermos a nova vida em Cristo Jesus, deixarmos que o nosso espírito seja transformado, e a partir do poder do Espírito Santo de Deus, as nossas vidas são direcionadas. A palavra de Deus tem esse poder de encher a sua vida com o Espírito Santo. Quando Paulo segue o texto aqui, ele fala: enchei-vos, ele dá esse imperativo. E o primeiro ponto que ele coloca do enchei-vos, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Nesses últimos 18 meses, talvez, pouco menos de 24 meses, eu tive a oportunidade de estar junto com o Pio várias vezes. Sempre que ele vai ali ao norte, ao noroeste do estado, ele dá uma passada ali em Maringá, a gente acaba tendo um tempo juntos. Não sei quantas horas de conversa nós tivemos nesse tempo. Estou falando aí dos últimos 18 meses apenas. Meu irmão, não existe outro assunto que não seja a palavra de Deus. Porque é isso que nos constrói, é isso que nos forma, é isso que nos transforma. Como eu falei, nós chegamos na aba 26 anos atrás. Eu fui para o Grupo Familiar, fiz integração, passei por todo o processo que você já passou também. E no final do recesso de julho de 1999, nossa, no século passado, né?
Você percebeu que é no século passado. E aí em agosto, quando retomaram as atividades, nós fomos para o grupo familiar. Estava olhando ali a Dona Marta estava junto. Não sei se a senhora vai lembrar, né, Dona Marta? Em 99, fomos para o mesmo grupo. Começamos juntos. E ali nós fomos edificados. Meu irmão, se tem uma coisa que você não deve abrir mão nunca na sua vida, é de ter contato com a palavra. A palavra é o único elemento que pode transformar a sua vida. Não existe outra forma. A palavra é viva, é eficaz. E eu lembro que quando eu aceitei a Jesus, meu irmão mais velho foi quem me evangelizou. E ele me deu um livrinho de presente. E na contracapa do livretinho tinha esse texto de Hebreus 4:12. Uma parte do versículo, não era nem o versículo todo. E o texto dizia: a palavra de Deus é viva e eficaz. E aquilo me intrigou. Eu falei: como assim viva e eficaz? Eu ficava imaginando na minha infantilidade uma bíbliazinha andando assim, né? Como se fossem as capinhas assim, né? A palavra é viva. Que viva? Como viva? Só que aquilo trouxe uma expectativa no meu coração. De ler. De pegar uma Bíblia. Tomei uma iniciativa, eu era um adolescente, 17, 18 anos. Fui numa livraria, comprei uma Bíblia. Minha família achou muito estranho, muito esquisito. Um adolescente, a cabeça totalmente pensando em outras coisas. E comecei a ler. E eu entendi o poder da palavra. Transformou o meu jeito de falar, transformou o meu jeito de pensar, transformou o meu jeito de ver e viver a vida, transformou a minha vida de uma maneira completa. Então, meu primeiro aspecto aqui, falando entre vós, fale da palavra. Paulo incentiva a igreja de Éfeso a fazer isso. E eu poderia citar aqui alguns textos, mas eu quero ficar com Colossenses 3,16, que eu acho que ele é muito importante, ele é muito significativo. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E eu chamo a atenção para a palavra habite ali, que a palavra de Cristo habite. Habitar aqui não é como se eu pegasse esse copinho d'água e soltasse ele nessa mesinha e dissesse assim: agora o copo habita no templo, sobre uma mesa de acrílico, nós vamos embora e o copo fica. A palavra habitar aqui, ela tem um sentido de trazer uma influência. Aonde ela está, onde o elemento que ela está falando está presente, esse elemento opera naquele ambiente. Quando Paulo escreve: habite a palavra de Cristo ricamente em vós, ele está dizendo: deixe que a palavra te influencie, deixe que a palavra transforme o que você pensa, deixe que a palavra passe a ser a prioridade naquilo que você declara, na forma como você fala, na forma como você vê e enxerga as circunstâncias. Quando eu cheguei na igreja, eu tinha um sonho, tinha um pensamento. Eu queria vir e trabalhar tempo integral no ministério. Eu já trabalhava numa empresa grande, numa multinacional. Tinha um bom cargo, tinha uma boa função. E eu tinha um desejo no meu coração de deixar tudo aquilo e vir para a igreja. Trabalhar na igreja. Para mim, segunda-feira de manhã, 8 horas, 8:30 da manhã, eu tinha que estar na igreja. E não prestando serviço numa empresa. Cabeção de tudo, não tinha entendido nada. E aí, quando eu tenho contato com a palavra viva, que transforma a minha vida, aí eu comecei a entender que não é aonde eu estou, ou fisicamente onde eu vou, que vai me influenciar, mas sim o contrário, aonde eu vou é que eu influencio, porque a palavra habita em mim de forma tão rica e poderosa, que o ambiente que eu estou é que se torna santo. E eu lembro até hoje, ali na João Bétega, quando a igreja estava lá ainda, na lanchonete ali, no lugar onde a gente fazia as refeições, sentado com o meu apacentador, tendo essa discussão com ele. Mas eu preciso deixar o trabalho, olha, talvez se eu fizer isso, eu vou me organizar aqui, vou deixar isso aqui, eu quero trabalhar na igreja. E aí ele me deu um chacoalhão bom, que precisa ter. Ele falou: você não entendeu que não existe esse negócio de ter uma vida secular, uma vida na igreja, isso não existe, você é um só. O Espírito Santo está em você, e aonde você estiver, o poder e a presença de Deus estão. Mas para que isso se torne uma verdade, você precisa deixar que a palavra habite em você ricamente. E a palavra ricamente no texto que eu li é em muita abundância.
de uma maneira transbordante, de uma maneira que tudo aquilo que está sobre você depende apenas da palavra. Esse foi o primeiro aprendizado que nós tivemos ao ter contato com esta igreja 26 anos atrás. Voltando ali para o texto de Efésios 5, o segundo aspecto que Paulo coloca para aquela igreja, no próprio versículo no versículo 19, ele fala, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Outra coisa que nós aprendemos aqui e que nós experimentamos é que nós precisamos louvar de coração. Você não está aqui para cantar uma música, quem está ministrando no palco, quem está aqui cantando, tocando um instrumento, conduzindo a igreja, não está aqui simplesmente para desempenhar uma performance. O que Deus procura são adoradores e verdadeiros adoradores. Olhe comigo, João capítulo 4, o verso de número 23. Jesus conversando com a mulher samaritana ali no poço, os discípulos tinham ido buscar alimento. E aí naquela conversa, ele fala para ela, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Eu não preciso, o Pio acho que usou uma expressão ontem que eu gosto bastante, vocês são pós-graduados, muitos aqui são alunos da FATEM, então não preciso entrar em muitos detalhes, facilita muito a minha vida. Mas você sabe que a adoração passa por um conjunto de rendição. Não existe adoração sem rendição. Nós aprendemos que a palavra edifica, a palavra nos consolida, mas nós precisamos construir na palavra. Para construir na palavra, o nosso coração tem que estar rendido, tem que estar dobrado, tem que estar curvado diante do Senhor. A adoração é o meio pelo qual eu e você temos e podemos exercer o privilégio de nos colocarmos diante dele e nos entregarmos para ele. Ontem, o pastor Flávio, lá de Perobal, usou essa expressão. Ele fala assim, qual é o gesto, qual é a atitude de quem se rende? Ele usou ainda, ele falou, levanta as mãos. Eu gosto de usar a expressão de que você se dobra, de que você se curva. Mas de qualquer uma das maneiras, a rendição, a entrega, quer dizer que você se doa. E Paulo em Efésios 5, ele diz, louvando de coração. E você sabe, como você é um aluno aplicado aqui, quando a Bíblia no Novo Testamento especialmente, não ela toda, mas no Novo Testamento especialmente, quando fala coração, está falando a respeito do Espírito. E aí você entendeu então, que você precisa adorar em espírito e em verdade. Porque são esses adoradores que o Pai procura. A primeira coisa que nós aprendemos ao ter contato com esse ministério, com a Comunhão Cristã, a palavra é quem nos edifica, quem nos constrói. O segundo aspecto, nós precisamos adorar. Somos adoradores. Aonde nós estamos, aonde nós pomos os nossos pés, a planta dos nossos pés pisa, nós estamos ali para adorar e glorificar ao Senhor Jesus. Aonde nós estamos, aonde nós nos posicionamos, existe um altar de adoração ao Deus vivo, ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis, a Jesus Cristo, que é o único que reina e governa sobre tudo, o soberano Deus. Aonde você está, é aonde você estabelece um altar. Ontem conversava com um dos jovens aqui, meu filho ano passado fez a Nine, ele, colega de Nine do meu filho, conversando com ele, ele falou assim, estou combinando ali com o Davi, Davi é o meu filho, ele falou assim, vou para o aniversário da ABA lá em Maringá, no final de junho e tal. Eu falei, então você vai celebrar 15 anos da Catedral de Maringá. Daí ele olhou, não, aquele cone você está falando? Eu falei, não, da Catedral. Como assim da catedral? Não, a catedral, da onde estão os verdadeiros adoradores, do Deus vivo e verdadeiro. A Comunhão Cristã de Maringá, a Catedral de Maringá. Aleluia. Meu irmão, nós vamos ver essa cidade, aquela cidade, ser conhecida por ser uma adoradora do Senhor Jesus de verdade. E não por um símbolo, por um aspecto, por um lugar, ou um monumento. Não. Às vezes eu fico triste quando eu olho algumas imagens, porque referenciam a cidade por um ambiente que não é um ambiente da verdadeira adoração. Você entende o que eu estou te dizendo? A Catedral de Maringá está na Avenida Carlos Correia Borges, 1893.
O dia que você estiver lá, você está convidado a passar lá, passar na aba Maringá e celebrarmos ao Senhor juntos. Ali nós adoramos ao Senhor. E isso é algo que nós aprendemos aqui. Eu não estou, como eu falei, eu não tenho a pretensão de te ensinar nada novo. Mas eu estou aqui, de certa forma, testemunhando para você como o que você aprendeu influenciou as nossas vidas, ao ponto de que nós estamos lá hoje, transmitindo aquilo que nós recebemos como uma semente daqui. Meu terceiro aspecto, terceiro ponto do texto de Efésios 5. Paulo, escrevendo aqui no verso 20, ele diz assim: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O terceiro aspecto que nós colhemos e colocamos e plantamos no nosso coração, e que é um norte no nosso ministério, no lugar onde nós estamos hoje, é a gratidão. Marcos Furman falou aqui a respeito disso no momento de dízimos. Nós precisamos ser gratos. Seja grato. Seja grato por tudo aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Ah, mas o que é que Deus colocou nas minhas mãos? Meu irmão, se você não conseguiu entender que Cristo Jesus é tudo, Ele é tudo, você não entendeu o que é cristianismo. Cristo Jesus é tudo, então seja grato porque Ele está em você, porque Ele habita em você através do Espírito Santo de Deus. O poder de Deus está sobre a sua vida, está em você. Nós somos gratos. Nós somos gratos por esse ministério ter investido na Comunhão Cristã Aba de Maringá, como eu falei, através do colegiado, pela Aba Curitiba, porque ao longo desses 15 anos, nós estamos lá há 11, mas eu diria sem muito medo de errar. Sem muito medo de errar. Eu não tenho a conta precisa, também não fico fazendo esses registros às vezes. Mas a Aba Curitiba, ao longo desses 15 anos, no mínimo, assim, talvez muito baixo, pelo menos umas 40 vezes, enviou pessoas para lá para nos ministrarem. E aí você às vezes fica, não estou dizendo que, talvez isso numa outra igreja qualquer na China ou em algum outro lugar, não em Portugal, não na Itália, mas num outro lugar qualquer. Às vezes as pessoas têm dúvida, falam, quando eu dizimo, quando eu oferto, quando eu entrego o valor aqui, para que é usado esse valor? Meu irmão, a Comunhão Cristã Aba de Curitiba, através do colegiado ministerial, suporta e apoia N igrejas que você muitas vezes nem tem noção de onde estão. Suporta pastores, apoia não somente com recursos, mas apoia enviando pessoas para ministrarem, para consolidarem, para edificarem os lugares para onde eles são enviados. Nós somos gratos a esse ministério local. E um dos motivos de alegria de eu estar aqui é que eu posso olhar no rosto de cada um de vocês e eu posso dizer, muito obrigado, porque você investiu na Aba Maringá, você investiu nas nossas vidas, ao longo desses últimos 15 anos, muitas vezes. Paulo ensina aos Éfesos, a igreja de Éfeso, aos Efésios, que a gratidão é o cerne, é o centro das nossas vidas. A gratidão precisa ser um reflexo em nós. E eu quero pôr aqui 2 pequenos pontos, Mateus 15:34. Quando Jesus pega aqueles pães e aqueles peixes numa multidão faminta, Jesus perguntou, quantos pães vocês têm? Eles responderam, 7 pães e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, pegou os 7 pães e os peixes e, tendo dado graças, os partiu e deu aos discípulos, e estes distribuíram ao povo. O 37, todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram, recolheram 7 cestos cheios. Meu irmão, Jesus pegou aquilo que aos nossos olhos seria pouco, seria mínimo, insuficiente. E Ele pegou aquele pouco, aos olhos humanos, e disse, Pai, graças eu te dou. Quando você é grato, quando você dizima e oferta com gratidão, quando você atua com gratidão, quando você serve com gratidão, aquilo que está nas suas mãos é multiplicado de tal forma que se torna abundante e abençoa outras pessoas. E eu estou aqui hoje, pessoalmente, para dizer isso para você. Aquilo que você contribuiu neste ambiente, multiplicou-se de tal forma que eu e que os meus irmãos lá fomos beneficiados.
Eu me sinto como um daqueles 5.000 que estava ali ouvindo Jesus e recebeu um pão, um peixe para me alimentar. Mas eu sei que aquele recurso só chegou ali porque a gratidão foi aplicada, porque com gratidão houve multiplicação. Um outro texto a respeito da gratidão ainda, João 11, 40 ao 43. Jesus chegando ali naquele cenário caótico da morte de Lázaro, tristeza, choro, um desespero total. Jesus respondeu: eu não disse a você que, se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: olha só, vamos falar junto, vamos falar aquilo que Jesus disse. Pai, amém, eu sei que você deve estar com um pouco de fome, mas vamos falar com mais força. Vamos falar com vontade, com ânimo, como quem é grato no coração. Diga assim: Pai, graças te dou, porque me ouviste. E o próximo versículo: eu sei que sempre me ouves. Meu irmão, se você entender que a sua gratidão, ela move o coração de Deus, você tem a possibilidade de dizer: Pai, muito obrigado, porque o Senhor me ouve. Imagine o poder do que Jesus falou: eu sei que o Senhor sempre me ouve. E ele estava sendo grato. Agora, o que aconteceu naquele ambiente ali? Acho que tem mais um pedacinho, né? E eu acabei pulando ali. Mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E aí o 43, e depois de dizer isso, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. No primeiro texto que eu li, a gratidão multiplicou os pães. No segundo texto que eu li, a gratidão trouxe vida aonde existia morte. Nós somos gratos. E nós passamos por uma circunstância recentemente, em que a sensação que tinha era uma sensação de morte, de que tudo tinha ou iria acabar. Mas nós somos gratos a Deus. E aonde há gratidão, há vida. Aonde há gratidão, há uma transformação no ambiente. E a Comunhão Cristã Aba Maringá, apesar de ter sofrido uma grande perda recentemente, nós entendemos que há gratidão nos nossos corações, porque o poder de Deus está naquele lugar e nós somos um ambiente para manifestar e semear a palavra de Deus. E a gratidão traz vida. Nós temos visto uma celebração alegre, uma celebração viva. Nós temos experimentado, as pessoas têm sido tocadas, temos visto no momento de apelo pessoas entregando as suas vidas a Jesus. Meu irmão, nós ficamos mais ou menos uns 4 anos sem ver isso lá. Quando nós entendemos que precisaria haver gratidão nos nossos corações por aquilo que Deus havia colocado em nossas mãos, nós começamos a ver a abundância e começamos a ver vida. Então eu quero incentivar você, seja grato. A sua gratidão gera multiplicação aqui. E essa multiplicação aqui abençoa pessoas. Do mesmo jeito, da mesma forma que aqueles pães e peixes nas mãos de Jesus alimentaram uma multidão. E eu finalizo com o meu último ponto, o verso de número 21, Efésios 5, 21. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esse texto, essa expressão, para mim, ela é muito forte. O sujeitar-se aqui não está dizendo que você tem que se inferiorizar, que você tem que ser menor. O sujeitar-se a alguém, passa por algo parecido com o que eu falei da adoração. Passa por você olhar para o outro e ver o valor que o outro tem, não por aquilo que ele faz ou por aquilo que ele tem, mas por quem ele é. Quando o texto fala sujeitem-se uns aos outros, Paulo está dizendo assim: reconheça Cristo Jesus em todas as pessoas. Quando eu olho para você e eu vejo Cristo Jesus em você, não existe como eu não me sujeitar a você. Senão eu estou tendo uma insurreição, sendo rebelde com o próprio Cristo. Você entende o poder disso? Você entende a força que isso tem?
Quando eu olho ali, né, eu vou citar um nome que eu olho o pastor Oswaldo ali, e eu reconheço Cristo na vida dele, se eu não me sujeito a ele, eu estou me rebelando contra o próprio Cristo. Quando Paulo fala aos Efésios isso, a força é muito grande. Ele fala, olha, sujeitem-se uns aos outros. 26 anos aqui, né, conectados aqui com este ministério. Logo que nós chegamos, no final de 99, comecinho dos anos 2000, nos envolvemos com os adolescentes. Nos tornamos apacentadores de grupo familiar de adolescentes. O primeiro grupo familiar que foi, na época nem existia grupo familiar. Os adolescentes tinham uma reunião, tinha ali um tempo de louvor, uma palavra e um tempo de comunhão. E aí quando se dividiu em grupos familiares, nós e mais alguns casais, mais algumas pessoas, fomos os primeiros apacentadores de adolescentes. E aí eu vou fazer uma pequena brincadeira aqui. Quantos de vocês tiveram o privilégio ou a oportunidade de ser apacentador do Rômulo? Olha, posso pôr no meu currículo esse, né? Do Derek. Olha só, passaram pelo meu grupo. Interessante quando você olha para adolescentes e você vê a importância da sujeição. Eu me lembro que muitas e muitas vezes, não foi uma só, nos retiros com eles, aquela bagunça, né? Aquele comportamento típico do adolescente, aquela coisa, né, que parece que é até meio desordenada, mas existiam momentos em que nós estávamos reunidos, adorando, louvando, e o Espírito Santo se manifestou e tocou na vida deles. E muitas vezes, ao impormos as mãos e orarmos por eles, achando inocentemente na nossa mente pequena que estávamos ali para ministrar a vida de adolescentes, para ensinar alguma coisa para eles. Bobagem totalmente. Estávamos ali compartilhando algo do qual hoje eu me beneficio. O poder de Deus que tocou na vida deles é tão grande, é tão forte. E isso cresceu tanto. Então, quando nós servíamos ali, nos sujeitávamos a ministrar a vida deles, estávamos semeando algo que hoje todos nós colhemos. Você entende o que eu quero te dizer? Sujeitar-se é olhar para o outro e reconhecer no outro o poder de Cristo Jesus, mesmo que ele tenha 3, 4, 5, 10 anos. Por mais ou menos uns 2 anos, eu dei aula de ensino religioso lá em Maringá, numa escola cristã. Eu dava aula para turmas de 6º a 9º ano. E especialmente as do 6º ano, no começo do ano. Era curioso. Crianças, 10 anos. E eu fazia umas atividades ali com eles e pedia para que eles me contassem um pouco da vida deles. E eu começava a colocar alguns aspectos de importância que eles tinham. Falando, olha, você é um amado, você é filho de Deus, você reconheceu a Jesus Cristo. E fui falando sobre identidade dentro de uma linguagem que eles poderiam compreender. Desenhava as 3 bolinhas lá, espírito, alma e corpo, explicava para eles. E aí eu começava a colocar algum valor na vida deles. E alguns percebiam aquilo, ficavam meio assim, olhavam para trás, falavam, professor, mas aqui você não é mais importante do que nós? Eu falava, depende do ponto de vista. Eu falava assim para eles, você tem quantos anos? Eu tenho 11. Eu falei, eu convivi com você ao longo desses 11 anos? Ele falou, não, eu estou te conhecendo agora. E eu falava, existe uma história do seu relacionamento com Deus que eu não vivi. E isso pode ser algo importante para edificar a minha vida. Deus colocou sementes em você, que pode ser que eu precise delas. E isso mudava ali a forma deles pensarem, deles enxergarem aquela relação. Dentro do ambiente da igreja é igual, não é diferente. Meu irmão, existem características que você tem, que Deus colocou no seu coração, nas suas mãos. Existem habilidades que você tem, existem recursos que você tem, existem capacidades dadas por Deus a você. E este ministério, esta igreja local, nós, como uma igreja de extensão daqui, nós precisamos disso. Por isso nós temos que ter a humildade de nos sujeitarmos. Porque aquilo que Deus colocou nas suas mãos, Ele não vai pôr nas minhas, mas eu preciso de você. E aí então nós criamos uma relação.
Conduzíamos algumas reuniões, retiros com os adolescentes, achando que iríamos ensinar algo. Não, Cristo estava depositando neles, através do Espírito Santo de Deus, uma semente, e hoje nós colhemos. Tem vários aqui, né? Esse final de semana encontrei alguns em especial. Sempre que venho para cá é uma alegria encontrar aqueles que hoje já são adultos. Estão aqui servindo, no louvor, na segurança, no serviço, no estacionamento. Encontro vários deles. E vejo o quão importante foi eu ter entendido que eu preciso me sujeitar a eles. Paulo ensina isso para a igreja de Éfeso. Tenha isso na sua mente, meu irmão. Nós precisamos ser cheios do Espírito. E Paulo dá 4 elementos para que nós sejamos cheios do Espírito. Falar da palavra, compartilhar a palavra, ter a palavra no nosso coração. O segundo aspecto, louvar de todo o coração, adorá-lo, ter uma consciência plena de que você é um verdadeiro adorador e que ele busca o verdadeiro adorador. Ser grato de todo o seu coração, saber que a gratidão é uma arma poderosa, que pode multiplicar, pode trazer abundância, pode trazer vida. E por último, submeter-se uns aos outros, olhar o outro com a importância que Cristo dá para ele, não com o peso que eu dou, não com a minha avaliação, não com o meu filtro, mas como Cristo o vê. Eu olho para cada um de vocês aqui, como Cristo vê você, e você é importante para nós. O último motivo e o último texto que eu quero ler é muito especial para mim. Daqui 2 dias, eu completo 50 anos. E alguns anos atrás, eu tinha mudado com a minha família. Aliás, se eu for contar para você de mudanças, eu mudei umas 10 vezes de cidade. Eu tinha mudado para Londrina. Não existia a aba, nem tinha um trabalho lá no norte do Paraná ainda. Acho que só o Paulino estava em Umuarama. E nós tínhamos mudado ali no final do ano, e no mês de fevereiro veio o meu aniversário. Nós tínhamos poucas pessoas de relacionamento ali. Tínhamos procurado uma igreja, os filhos ainda pequenos. Meus filhos tinham 2, 3 anos. E chamamos um casal de amigos que conhecíamos naquela cidade para jantarem em casa no meu aniversário. Eles levaram um pastor, já idoso, hoje beirando aí os 90 anos, naquela época ali com mais de 70 anos, com mais perto aí dos 80 já. E esse pastor, no final do momento ali que nós comemos e estávamos nos despedindo, ele me pediu desculpas, ele estava constrangido. Ele falou: olha, passou na minha casa ali, me pegou, me trouxe aqui para sua casa e falou que era um aniversário, eu não tive tempo nem de providenciar um presente. Mas ele me deu um texto, e aí ele falou: olha, eu quero ler um texto, e esse texto vai ser o meu presente para você. Esse texto tem sido um rema na minha vida ao longo dos últimos anos. E da mesma forma, não existe recurso, não existe bem, não existe um elemento natural que eu possa dar a esta igreja que vá representar a gratidão do meu coração. Mas eu quero deixar esse mesmo texto para você, que é membro deste corpo local. E eu finalizo aqui lendo Isaías capítulo 58, os versos 11 e 12. Eu quero ler 2 vezes. O texto diz assim: o Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos, e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca secam. Vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações, e serão chamados de reparadores de brechas e restauradores de veredas, para que o país aonde você vive se torne habitável. Agora, nós sabemos que esse texto Isaías escreveu uns 600 anos antes de Cristo. Por isso ele colocou uma condicionante no futuro. Mas nós vivemos 2000 anos depois de Cristo. Então eu quero finalizar aqui, relendo esse texto da seguinte forma: o Senhor te guia continuamente.
Ele te dá de comer mesmo que você esteja em um lugar árido. Ele fortalece os seus ossos, aonde você estiver. Você é como um jardim bem regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. Você reconstrói as antigas ruínas. Você levanta os fundamentos de muitas gerações. Você é chamado de reparador de brechas. Você é um restaurador de caminhos, para que o lugar aonde você vive se torne habitável. Esse é você. Você tem o poder do Espírito Santo para guiar você aonde você vai, aonde você está. Esse é o presente que eu posso dar a você, é declarar essa palavra sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre os seus filhos, sobre a sua família. Permaneça abençoado.